Olá, meus queridos. Vamos reagir a mais um caso sobre disputas familiares, tretas, intrigas, tudo que envolve aquele tema que a gente gosta aqui, que é o direito civil e as vicissitudes da vida. Eu vou fazer uma reação a uma matéria que saiu no Fantástico referente a uma briga familiar de valor substancial, inclusive ali em São Paulo. Vou passar as minhas impressões, fazer os meus comentários e leve sempre em conta que tudo que eu digo aqui é com base no que eu vejo no dia a dia, tanto da parte do direito, bem como na parte do nosso mundo maravilhoso e fático do Brasil. Vamos para a matéria então. Repórter Carlos Delanoy. Quando o seu Ernesto acende o charuto, parece dar uma trégua no conflito. No Aras, em Capão Bonito, interior de São Paulo, esse imigrante italiano que fez fortuna no Brasil cria 70 cavalos, puro sangue lusitano. O aposentado, de 89 anos, comanda o negócio como se não tivesse parado de trabalhar. Nasceu 4, Milton. Vai nascer mais 36. Terras a perder de vista, áreas de lazer como esse lago, cheio de peixes, quadras esportivas, instalações para dezenas de visitantes. Mas o Aras se transformou no paraíso de um homem só, já que os 2 filhos e os 6 netos romperam relações com ele. E o gringo amado? Bom, já me chama atenção aqui, né? Os 2 filhos e os 6 netos romperam relação com esse senhor de 89 anos, abençoado, aparentemente multimilionário, com uma mega estrutura que ele poderia estar recebendo os 2 filhos e os 6 netos e passar aparentemente a única década da sua vida podendo aproveitar o dinheiro e a relação com os filhos e com os netos. Mas, pelo que eu posso identificar aqui, ele optou por passar essa última fração da sua vida brigando na justiça. Por que ainda não sei. Vamos adiante. Tô feliz com os cavalos. Seu Ernesto chegou ao Brasil quando tinha 18 anos, sem um tostão no bolso. Aqui, construiu um império que inclui uma das 5 maiores indústrias de cadeiras e poltronas para escritório do mundo. Só que o seu maior patrimônio, a família Iannone, está em guerra. O pai acusa os 2 filhos de estarem por trás de uma fraude milionária. Uma disputa que foi parar no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Os negócios da família tinham se expandido. Seu Ernesto conta que ele e a ex-mulher Yolanda doaram para os filhos Marco e Pascoal 100% de outra empresa, a Iannone Empreendimentos e Participações Limitada, dona de imóveis em Guarulhos, na Grande São Paulo. E em 2010, quando ele se aposentou, a fábrica de cadeiras Flexiform Indústria Metalúrgica Limitada também foi passada para os herdeiros. Bom, até o momento aqui, pelo que eu estou entendendo, esse senhor, ele deliberadamente resolveu se aposentar e passar os negócios para os filhos. Até aí, nenhum problema. Tranquilo. Vamos adiante. Até agora eu não entendi qual que é o motivo da treta. Em troca, seu Ernesto esperava receber uma quantia equivalente a 25% do valor da Flexiform. O contrato com a família deixava o valor pendente, à espera da avaliação que ainda seria feita. Dessa quantia é que ele... Tá, peraí, senhor Ernesto. O senhor vai passar as empresas para os seus filhos, que vai ser 25% do valor do que ela vale. Por que que no momento dessa passagem o senhor já não avaliou a empresa antes de fazer toda essa documentação e já fixou o valor que deveria ser pago e como isso deveria ser pago? Ou seja, por que que deixou essa coisa pendente para frente para dar confusão? Não entendi nisso aqui, mas tudo bem. Acredito que deveriam ter uma boa relação e que haveria uma confiança, mas enfim, não estou entendendo o porquê dessa briga familiar ainda. Ele acabou discordando. A empresa valia cerca de 200 milhões de reais à época, portanto ele tinha direito a 50 milhões de reais. Seu Ernesto alega que recebeu bem menos do que isso, cerca de 16 milhões de reais. Em 2013, ele entrou com uma ação judicial contra o que o advogado dele chama de fraude. O que moveu o seu Ernesto a processar os filhos foi ter descoberto que os filhos fraudaram a contabilidade da empresa para subvalorizá-la e pagar a menor o que lhe era devido. O juiz da primeira instância... Peraí, hein? Peraí, isso aqui é uma acusação grave. Você está dizendo que os filhos subvalorizaram a empresa, mas por quê? Quem que avaliou essa empresa? Porque não foram os filhos que fizeram esse valuation dessa empresa. E por que quando houve a passagem da empresa, por que naquele momento não foi fixado quem que seria o responsável pela avaliação? Por que que o senhor Ernesto não falou, olha, quando acontecer a avaliação, eu confio nessa empresa aqui, é essa empresa que já vai ser a responsável por fazer toda a verificação do que tem de ativo e de passivo, eles vão apresentar um laudo e o que ficar decidido nesse laudo vocês vão me pagar, beleza? Então assim, por que que ficou pendente essa situação eu não entendi, mas vamos adiante. De Capão Bonito rejeitou os pedidos. O caso passou para a Justiça de Guarulhos, onde a empresa Flexiform tinha sido avaliada pelo valor abaixo do que seu Ernesto esperava. Esse processo continua em andamento, mas a defesa de Ernesto Iannone já contestou no STJ a metodologia usada em Guarulhos. O próprio perito reconheceu que fez reuniões de portas fechadas com os assistentes técnicos dos filhos, sem a participação da defesa do senhor Ernesto. E a lei exige que todas as etapas da perícia sejam feitas de forma transparente e com a participação de todos. Nós procuramos Marco e Pascoal Iannone, mas eles não quiseram... Peraí, pelo que eu estou entendendo aqui, os filhos pagaram
um valor de avaliação em cima de um laudo. Houve um laudo que fixou um valor de avaliação. Se houve uma avaliação equivocada pelo perito, se teve problema metodológico no laudo, isso tem nada a ver com os filhos, né? A não ser que você consiga provar que os filhos, sei lá, soltaram a propina para o perito para poder cumprir o contrato. Na realidade, o que se teve foi uma baixa avaliação da empresa. E que é algo rotineiro e normal na justiça, algo rotineiro e normal em perícias. É raro você ter uma perícia que vai fazer uma avaliação, seja de imóvel, seja de empresa, que vai efetivamente atender à estimativa do que as pessoas, antes de entrar nessa perícia, esperam. E não é algo fora da realidade, não. Então, a empresa avalia 200 milhões, e aí vem um perito e avalia em 100, avalia em 120. Isso é algo rotineiro, porque essa questão de avaliação tem muitos critérios que são subjetivos, embora exista as diversas metodologias para você chegar no valor mais aproximado, mas obviamente que discrepâncias existem, e não tem como você atribuir a culpa desse laudo com valor que não lhe agrada aos teus filhos. É o que eu acho, tá? Gravar a entrevista. Esta semana, a Polícia Civil de São Paulo concluiu um novo laudo e afirma que os administradores da Flexiform cometeram uma série de irregularidades na contabilidade, manobras que permitiram reduzir o valor real da empresa. A perícia pedida pela polícia aponta que lançamentos contábeis da Flexiform... Segundo a polícia, quem supostamente, tá? Porque assim, eu já peguei laudos de peritos da polícia que não são aqueles laudos maravilhosos, mas o laudo está dizendo que quem praticou a fraude foram administradores da empresa. Esses administradores são os filhos? Não sei, mas tá muito estranho. Deixa eu ver aqui. Evidenciam escrituração irregular de ativos como despesas em montante aproximado de 70 milhões, referente à construção de uma planta industrial. Tá, mas essa planta industrial existe? Ou haviam essas despesas que foram naquele período que foi feita a avaliação? Isso foi importado? Enfim. Até agora eu não vi o porquê uma família com esse montante de patrimônio, com essa quantidade substancial de dinheiro, está brigando por conta de pouca coisa. da Yanoni Empreendimentos evidenciam escrituração irregular de ativos como despesas, em montante aproximado de 70 milhões de reais, ocultando a real capacidade financeira da empresa. O perito criminal reconhece que foram utilizadas empresas de fachada, notas fiscais frias. Em nota, os filhos de Ernesto Yanoni lamentaram a continuidade de uma disputa familiar que apenas gera sofrimento a todos os envolvidos. Afirmam que ao longo dos últimos 14 anos, o senhor Ernesto ajuizou 22 processos relacionados aos mesmos fatos, sendo que 20 deles já foram julgados improcedentes. E que o inquérito em que foi apresentado um novo laudo representa mais uma tentativa de reabrir uma discussão já rejeitada inúmeras vezes pelo Poder Judiciário. Aí eu me pergunto, vale a pena 20 processos contra os seus filhos? Porque você está discutindo, pelo que eu entendi, 5 milhões de reais, porque seria a diferença da avaliação em cima de 25%, sendo que acredito que o motivo do imbróglio não deve ultrapassar 10 milhões de reais. E pelo que eu estou vendo aqui, esse homem de 89 deve ter um patrimônio de mais de 100, 150 milhões de reais. Então, esse senhor instaurou um verdadeiro apocalipse em sua família, possuindo um patrimônio de mais de 100, 150 milhões de reais, porque ele está brigando por causa de 5, 10 milhões. É isso mesmo, não é possível. Deixa eu continuar isso aqui, porque se é de fato isso aqui, sinto muito, senhor Ernesto, mas eu não tenho como ficar do lado do senhor não, viu? A última vez que seu Ernesto viu os filhos foi na missa de 7º dia de Dona Yolanda, que morreu no final de 2017. Nem me telefonaram mais. Os netos nem os filhos. Nem os filhos, nem os netos. Ah, o senhor ainda quer um telefonema. O senhor entra com 22 processos contra seus filhos para estar brigando por conta de pouca coisa, frente, né, o patrimônio que já possui. Aí tu entra com um processo dizendo que eles pedindo DNA, ou seja, rejeitando tua paternidade, provavelmente consequência dessa briga aqui de 5, 10 milha, e aí o senhor está esperando o quê? O senhor acha que os seus filhos vão ligar para o senhor no final? Olha, nós estávamos errados. Me desculpa, tá? Tome aqui os seus 10 milhões e vamos fingir que nada aconteceu nesses últimos 14 anos. Mas é óbvio que eles não vão te ligar mesmo, pelo amor de Deus, né? Em 2019, os filhos Pascoal e Marco tentaram interditar Ernesto Yanoni na justiça, mas os exames médicos pedidos atestaram que ele continua lúcido e tem autonomia para administrar a vida e os negócios. Mas quem mais machucou é o Bruno. Deixa eu voltar essa cena aqui que eu achei muito interessante.
Ó, se o senhor tem 89 anos de idade, me perdoe, mas o seu melhor amigo é o seu advogado e que só fica entrando com 20, 22 processos em cima dos seus filhos, eu acho que eu não sei se isso é uma boa estratégia para se optar ao final da vida, não. Porque o que mais me impressiona nisso tudo, se de fato a briga envolve 5, 10, que seja 20 milhões de reais, o senhor tem 89 anos e, na melhor das estimativas, que viva até os 100 anos. Quando o senhor falecer, em tese, esse patrimônio que o senhor está brigando iria para quem mesmo? Para os seus herdeiros, que seriam seus filhos. Então, no melhor cenário possível, a não ser que o senhor, obviamente, pretenda deserdá-los, fazer um testamento para deixar tudo para o seu advogado, o senhor ganharia o processo contra eles, receberia os 10, 15, 20 milhões, aí chegaria no final da vida, obviamente, como todos, iria falecer, e os 20 milhões que ganhou dos filhos voltaria para quem? Para os mesmos filhos, em decorrência da herança. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, uma briga totalmente desnecessária e que no final o resultado seria o mesmo. Qual que era? Que esse patrimônio, esses 10, 15, 20, 5 milhões que se está brigando, seriam pagos pelos filhos, ele iria falecer e o mesmo dinheiro voltaria para os filhos. Aí tem coisas que eu vejo na vida que eu não consigo entender. O apego que as pessoas têm com dinheiro. Principalmente pessoas que não deveriam ter esse apego desnecessário com o patrimônio que esse homem tem, ter perdido a relação com os filhos, perdido a relação com os netos, para estar fazendo esse tipo de situação best friend do advogado, que fica enchendo os filhos de processo, criando um tormento, e agora, pelo que eu estou vendo aqui, ainda está patrocinando uma matéria no Fantástico. Assim, eu sinceramente não entendo o que se passa na cabeça de algumas pessoas, mas obviamente isso é a minha impressão. Tem autonomia para administrar a vida e os negócios. Mas que mais machucou é um processo de interdição. Isso não machucou, isso acabou comigo. Já os filhos acusam o pai de, em 4 ocasiões distintas, requerer a realização de exames de DNA, questionando a paternidade quando estes já eram adultos, o que consideram um duro golpe para a família. Ernesto garante que o patrimônio que deixou para os filhos vale mais de R$1 bilhão. É o dinheiro que provoca essas brigas? Meu Deus. 1 bilhão? 1 bilhão? O senhor tem um patrimônio de 1 bilhão de reais e está brigando por causa de, sei lá, 20 milhões? 10 milhões? Você perdeu todo o tempo que você poderia ter com seus filhos e com seus netos no final da vida. Já colocou 20 processos nas costas desses dois abençoados e dos seus netos, negando a paternidade. E o senhor espera o quê? Provavelmente a interdição deve ser uma tentativa de tirar a possibilidade desse homem continuar a ficar ingressando com diversos processos. Porque se é real aquilo, que ele dos 20 ele já perdeu 18, obviamente que os filhos não aguentam mais. Entende? Às vezes você precisa refletir sobre determinadas situações que você toma na vida, sobre outro prisma. Nem sempre você precisa ter razão. Vamos imaginar, vamos partir do pior cenário possível. Vamos dizer que tudo isso aqui que ele está acusando os filhos de ter feito a subavaliação da empresa para lesá-lo em 5, 10 milhões de reais, vamos dizer que tudo isso tenha acontecido. E vamos dizer que ele esteja certo. E vamos dizer que ele vai ganhar o processo e vai recuperar os 20 milhões. E agora vai ter um patrimônio de 1 bilhão e 20 bilhões. Aí eu pergunto, valeu a pena? Você acha que vai ganhar esse processo e vai recuperar os filhos e vai recuperar os netos? Você acha que vai ganhar esse processo e vai recuperar o tempo perdido? Com seus 89 anos? Não sei, né? Escolhas. É a facilidade do dinheiro, é não saber o que é que precisa para ganhar esse dinheiro. Os filhos dizem reconhecer o legado do seu Ernesto nas empresas que fundou e que tem se dedicado nos últimos anos a preservar e expandir esse legado. É possível ainda consertar isso? Não, pai é sempre pai, né? No fim acaba o coração dá uma chorada e fala, não, tá bom, deixa tudo pra lá, mas vamos ver. Não é possível mais recuperar não, meu senhor. Sinto muito. Tem coisas na vida que, quando se toma uma decisão, você tem que ter certeza que você vai ter que levar isso até o final. Pelo que eu estou entendendo, chega a ser estranho, né? Essa coisa toda, porque
Para mim é nítido que... Ó, e aí dá para... Não, dá coração de pai. Então por que o senhor não faz uma coisa muito mais fácil? Por que não desiste dos processos? Vai lá, pede perdão, fala assim, ó, tudo isso aí que eu falei foi um erro da minha parte, eu tenho 89 anos, eu gostaria de passar os últimos 10 anos da minha vida com os meus netos, eu errei, o que é que eu preciso fazer para recuperar e para restabelecer essa ponte? Vamos tirar os advogados do circuito, porque não tem por que a gente estar brigando mais na justiça, e vamos seguir a vida adiante. Não seria muito mais fácil do que estar com 22 processos na justiça? Fazendo vídeo com advogado, 89 anos de idade, uma casa com 10 quartos, aras, cavalos, e tá lá sozinho no final da vida, porque não tem filho, não tem neto, não tem ninguém, e provavelmente só deve ter um monte de sanguessuga lá querendo se aproveitar dessa solidão. Então, meus queridos, cuidado, hein? Cuidado. Tem coisas na vida, às vezes vocês acham que tudo na vida é sobre dinheiro, vive em função do dinheiro, toma decisões familiares em decorrência do dinheiro, e tem coisas que são muito mais importantes que dinheiro, principalmente para quem tem muito. Eu olho uma coisa dessa e eu vejo um empresário de sucesso, obviamente, que tem um tino excelente para negócios, mas que nunca parou realmente para entender o significado da vida, o significado dos valores familiares, o significado de lealdade e honra. E que possivelmente, eu também vejo isso muito acontecer, acredito que possivelmente você não consegue montar um patrimônio desse sem, de fato, abrir mão de algumas responsabilidades da relação pai e filho. E eu acredito que isso deve ter acontecido, né? Embora eu não possa afirmar, mas eu não vejo, eu olho uma situação dessa, chega a ser entristecedora, porque faz-se uma matéria querendo dar razão para esse senhor, que com devido respeito, eu não consigo nem compreender por qual motivo ele fez isso. Se fosse eu, no meu caso, e tivesse de fato acontecido isso, se eu tivesse suspeitas que esse desfalque aconteceu, eu só faria um cálculo simples. Eu vou brigar com meus filhos por causa de 5 milhões de reais? Por uma coisa que eu acho que aconteceu? Sendo que eu tenho 1 bilhão de patrimônio? Ou eu vou ignorar e largar esses 5 milhões de reais e seguir a vida? Enfim, escolhas e escolhas. É isso aí. Qualquer coisa, deixa nos comentários e até a próxima.